the store. He spoke it, and it's going to be so. Veja, nós nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele o falou e será assim. Now, after all this beautiful layout that he had there of his, I don't mean to sit in that word layout, but kind of like don't the mother before the coming child, don't they call it layup? Agora, depois de todo esse famoso esquema que ele tinha ali, de sua... Eu não quero dizer isso nessa palavra, esquema, porém, de certo modo, como as não chamam as mães, a criança, não chamam isso de enxoval. They get all the little booties and everything ready, you know, just for the arriving of this a little portion of love that God is sending. Get that? Elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, você sabe, somente para a chegada desta porçãozinha de amor que Deus está enviando, providenciando isso. That's what God did for Adam and Eve. He created this Garden of Eden. He spoke it. It was in his mind, and when he says it, then it has to happen. Foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou este jardim do Éden. Ele o tinha falado. Estava em sua mente. E quando ele o diz, então tem de acontecer. Bear that on mind now. What he says, it must happen. Then it can't, nothing can hinder, nothing can keep it from happening. Tenha isso em mente agora. O que ele diz tem de acontecer. Veja, ele não pode, nada pode impedi-lo. Nada pode impedir que aconteça. There's nothing can keep it from happening. God said so. That's it. God said it. It's going to happen. Não há nada que possa impedir que aconteça. Deus disse assim e isso encerra o assunto. Deus disse, vai acontecer. Now, I had all this tonight. He said, let there be. That's Genesis 1, see. Let there be this, let there be that, let there be. He's sowing seed. Agora ele tinha tudo isso em mente. E ele disse, haja. Agora isso é Gênesis 1. Veja. Haja isso, haja aquilo, haja. Ele estava semeando. Let it be there, let it be here, let it be here. And he knew it was going to be that way. Because he cannot change. Que isso esteja aqui, que isso esteja aqui, que isso esteja aqui. E ele sabia que seria dessa maneira, porque não pode mudar. Now, that gives us faith. And what he said here is going to be. So let's let that seed fall into our hearts. So we might be the bedding ground into our heart. Agora isso nos dá fé, então. E o que ele disse aqui acontecerá. Desse modo, permitamos que essa semente caia em nosso coração, para que possamos ser o campo disso, veja, em nosso coração. And let us act out this place that he's placed us in the last day. E desempenhemos este lugar em que ele nos colocou nos últimos dias. Veja, Let the seed fall in our hearts, Lord. Let thy word fall in my heart. Let there not be any unbelief. permite que a semente caia em nosso coração, Senhor. Permite que a tua palavra caia em meu coração. Que não haja nenhuma incredulidade. Like Abraham, when he's an old man, looked like impossible. How's he going to do that? How's he going to be this way? Como Abraão, quando era um homem velho, parecia impossível. Como farão isso? Como ele será dessa maneira? He never considered that. He just received the word of God and went on believing it, and God brought it to pass. Ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisso. E Deus o fez acontecer. Now, God had said all these things, so he knew it would be, and it did. He brought forth of his kind. Agora Deus tinha dito todas essas coisas de modo que ele sabia que aconteceria. E aconteceu. Ele produziu conforme sua espécie. Now, that he had transformed that, all the seed, into the living creature and creation that it was supposed to be, it came up just as he said it would. Agora que ele tinha transformado então todas as sementes nas criaturas vivas e na criação que devia ser, isso surgiu exatamente como ele disse que surgiria. First he said, let it be. Maybe hundreds and hundreds of years passed, but here we find it a beautiful Eden and the
Salmo. Salmo capítulo 14, versículo 1 ao 7. Fizeram os versos no seu coração. Não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em sua obra. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendido e buscado a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo, como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharão um grande favor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Porquanto o Senhor é o seu refúgio, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer faltar os cativos do seu povo, se regocijará Jacó e se alegrará Israel. Senhor, mais uma vez nós temos se aproximado diante da Tua palavra. E o Senhor tem permitido o Seu pequeno rebanho se reunir neste local. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ajude e o Senhor consagra-nos para o Teu serviço. Seja conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Ajude a cada um a sair melhor do que quando entrou aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis nos assentar? Irmão José, aproveitar que ele está aqui hoje. Então, eu falei, quando tem cantor, tem que aproveitar o cantor. Quando vem, a gente descansa um pouco. Vamos ficar à vontade de cantar. Para vocês me ajudem também, porque tudo isso aqui vem para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos começar cantando 241. Vamos cantar um ainda mais, né? Muito bom cantarmos, né? Quanto mais nós cantamos, mais dá vontade de cantar. Então vamos cantar. Vamos cantar. 241. Louvai a Jesus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nós este de santo gozo, com sangue os céus nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não
Mais perto, meu Deus, de ti. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, perto de ti.
de Jesus novamente, aleluias. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandecente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus, suave do seu cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bastão Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém, aleluias. Vamos cantar nosso último hino dessa noite, né? Sou eu até então. Conversão, 276. Ou consegue ou andei, foi na cruz. Graças a Deus. 276. O consego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua
apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Então hoje é o culto de Santa Ceia. Nós vamos já passar para a parte da pregação. Aproveitar que a pastora Carla está aqui hoje. Ela veio trazer minha mãe para fazer uns exames e já aproveita para fazer uma visita para nós, né? Então, nós vamos aproveitar, vamos direto deixar para participações para o outro dia, como já tem uma Santa Ceia, lembrar um pouquinho mais, né? Acho que logo após a leitura vai ter um cântico de minha mãe, né? Então tá bom. Vamos cantar, nos pôr de pé, cantar somente o crer. Vamos começar aqui hoje. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Nossa boa noite com Jesus. Amém. Meus irmãos. Amém. Queria convidá-los para abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, verso 3. E uma satisfação revê-los, estar juntos, com velhos companheiros. É suspeito, né, de usar essa palavra companheiro, é um negócio político hoje, né? Então, mas antigos irmãos, né? Sempre caminhamos juntos, em um mesmo espírito, em uma mesma fé, em um mesmo corpo, e crendo nas mesmas coisas que sempre cremos. Aleluia. Louvamos a Deus. Eu quero o verso 3 de Hebreus capítulo 1, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, havendo feito por si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Podeis assentar, por gentileza. Então vamos ouvir. Glória a Deus. Alguém pergunta por que eu sou diferente. Outros perguntam por que eu ando assim. Mas prontamente eu vou logo dizendo: a diferença é Jesus em mim. É de deixar o mundo em trevas sem ter luz. Glória a Deus, o meu assunto é com Jesus. É de deixar o mundo em trevas sem ter luz. Glória a Deus, o meu assunto é com Jesus. Alguém pergunta por que eu vou à igreja, em vez de eu ir em outra diversão. Mas prontamente eu vou logo dizendo: é só Jesus a minha salvação. É de deixar o mundo em trevas sem ter luz. Oh, glória a Deus, o meu assunto é com Jesus. É de deixar o mundo em trevas sem ter luz. Oh, glória a Deus, o meu assunto é com Jesus. Alguém pergunta por que eu carrego a Bíblia, mas prontamente eu vou ler assim. Pois este mundo é um mal tão tenebroso. Sem essa Bíblia, o que será de mim? É de deixar o mundo em trevas sem ter luz. Oh, glória a Deus, o meu assunto é com Jesus. É de deixar o mundo em trevas sem ter luz. Oh, glória a Deus, o meu assunto é com Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus Cristo é a palavra. Então, o teu assunto é com a palavra revelada do dia. E é certo que para uns ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para outros, ele é apenas um homem comum, falando de Jesus. E para outros, ele é motivo de contenda. Mas para nós, ele é a nossa salvação. Amém. Pois bem, irmãos, Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus, como acabamos de ler aqui no livro, no capítulo 1 de Hebreus, onde Paulo, o irmão Branham diz, referindo-se ao livro de Hebreus, que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Ele diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, quer dizer, da pessoa de Deus. A revelação que o irmão Branham teve é a mesma revelação de Paulo. Por isso que na mensagem importa, né, cumprir toda a justiça. Irmão Branham diz
E Jesus Cristo não é a segunda pessoa e nem a primeira. Ele é a pessoa de Deus. Amém. E você, lendo ali o que o irmão Brana fala, às vezes você não compreende por quê. Mas a verdade é que um profeta, ele tem uma visão muito aguçada. E ele percebe as coisas. E exatamente aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, Paulo escrevendo diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa, quer dizer, da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. No capítulo 4, segundo aos Coríntios, o verso 4, Paulo, novamente, a Escritura ela não se contradiz. Ele diz, nos quais, ele diz assim, referindo-se ao Evangelho que ele trouxe, ele diz, verso 3, capítulo 4, segundo aos Coríntios, versos 3 e 4, diz, mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, o mundo incrédulo, religioso, está cegado por Satanás, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo, ele é a pessoa de Deus, a imagem de Deus. Deus não pode ser visto fora de Cristo. Se você caminhar dentro das Escrituras, no Evangelho de João, o verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne. Aleluia. Deus se tornou pessoa e habitou aqui entre nós. E vimos a glória do seu Filho unigênito. Aquilo era a imagem de Deus. Deus se tornando um ser humano, um homem. Por isso, Deus não se tornou mulher. Não. Mas ele tomou a imagem de um homem para andar aqui entre nós. Então, nós podemos caminhar aí dentro. Em Colossenses, parece que é o capítulo 1, o verso 17, nós podemos andar um pouquinho dentro das Escrituras. Diz assim, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Ele quem? A revelação de Paulo. Você vê que ela tem uma sequência.
E respondeu certo a menina, é Jesus. Aleluia. Tá tudo certo. Que bom que está enxergando assim. Aquilo que muitos não enxergam. Agora, além disso, o verso 18, ele diz, ele é a cabeça do corpo. E Deus não tem dois corpos, Deus tem um corpo. E ele é a cabeça desse corpo. Não é o homem. O homem fulano de tal, nossa cabeça. Não é não. A cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Aleluia. E Deus é a cabeça de Cristo. E Cristo a cabeça da igreja. Amém. Agora ele diz assim, ó. Ele é a cabeça do corpo, singular. Ele não disse dos corpos. Aleluia. Amém. Aonde estamos? Será que cada homem que tomou a palavra, tomou a mensagem, pode enxergar que Deus não tem dois corpos? Mas as pessoas agem como se Deus tivesse um corpo lá, outro aqui, e etc, e etc. E não. Deus só tem um corpo. Amém. Nesse corpo você não se une, você nasce nele. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Você sabe o que é isso? Essa é a unção que nós conhecemos há mais de 30 anos. Aleluia. Quando sacudiu o Brasil. É esta unção. Não é nós fazermos um espetáculo. Entende? Coloca as clarinadas para mexer com a emoção das pessoas. Não é aí. É o espírito da ministração da palavra que identifica se você é parte desse corpo ou não. Então, vamos seguir. Estava lendo isso aqui de manhãzinha, madrugada, estava lendo isso aqui. E então ele diz assim, Paulo, agora o irmão disse, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Aí ele diz assim, ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, a igreja noiva. Ele segue, dizendo assim, ele é o princípio. Amém? Amém. Ei, glória! Ele é o princípio. Ele disse, você vê que Paulo não teve na ilha de Pátio. Engraçado isso, né? Ele não escutou Jesus falar pessoalmente para ele, eu sou o princípio e o fim. Ele não escutou, mas a revelação de Paulo é a mesma revelação que João recebeu lá. Disse, ele é o princípio. Ele é o primogênito. Numa parte ele diz, todo aquele que crê no Filho unigênito, ali referindo-se unicamente a ele. Mas aqui ele vem, Paulo diz assim, ele é o primogênito. Deixa eu só voltar aqui. O primogênito dentre os mortos, quer dizer, o primeiro primogênito, que tem mais gente que ressuscita. E ele é o princípio, o primeiro que se levantou da tumba. Graças a Deus.
Ele é o princípio, o primeiro em tudo. O primeiro, como alguns pensam, dizendo, irmão Breno é o primeiro que tem que ressuscitar. Não! O primeiro que ressuscita é Cristo. Deus lhe colocou, lhe deu a preeminência em tudo, até na ressurreição. Aí segue-se, dizendo assim, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Amém. Amém? Ele é primeiro em tudo. Ele é o cabeça do corpo desta noiva. Deixa de tonteria. Vê se você está ligado. Se você nasceu nesse corpo, o cabeça desse corpo é Cristo. Amém. E esse cabeça é o que comanda, é o que dá ordem. É o que desce e coloca o seu Espírito de Cristo, o Espírito dele, em você. Amém. Ele é a imagem de Deus. Nós poderíamos seguir aqui, mas eu quero só resumir isso aqui rapidamente. Entende? Nós não precisamos sair imitando denominacionais baratos, vendidos pelo pecado. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Amém. Você não precisa ser batizado com espíritos denominacionais para mesclar, para atrair as pessoas, para saltar para lá e para cá, como se fosse um crente sem firmeza, sem saber onde está. Não, Deus te abriu os olhos, mas o diabo cegou os olhos dos incrédulos. Eles não podem ver, saíram para a perdição, mas Deus te elegeu para a salvação, Amém. para enxergar, saber o que é de Deus e o que não é. Amém. Graças a Deus. Então vamos seguir aqui. Ele diz assim aqui na mensagem, a crueldade do pecado. E é óbvio, até aqui nós vamos bem. Deus, Cristo, Jesus, é a imagem de Deus, a pessoa de Deus. Mas tem algo mais. Até aí, às vezes, o denominação, apesar de muitos estar com a mensagem na mão, não enxergar, mas tem até denominacionais que enxergam que ele é. Porque consegue ir até aí. Mas há algo que precisa ser visto. Ó, irmãos, você sabe, então aqui no parágrafo 51, esse é o terceiro passo importante. As pessoas, eles tomam uma mensagem importante é do selo para cá. Engana-se. Quando Deus tratou com o profeta, tratou desde lá do começo. Toda a mensagem, ela tem, Deus deixou cair uma pérola ali para a noiva. Amém. Parágrafo 51, ele diz assim, então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Mensagem crueldade do pecado. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse, façamos, plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ei, que coisa, né?
conforme a imagem de Deus. Um homem espírito. E ele era um homem espírito, ele não estava mais ou menos na mesma classe que Deus. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, o que o Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem. Então, ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal. Exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui, faça isto. O homem espírito. Agora pense um pouquinho nisso. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo. Exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Na forma de espírito. Agora, ele diz assim, então ele os fez. Então, quando ele fez, ele começou a se mover sobre a ideia, então, que ele havia feito o homem do pó da terra. Não havia ninguém para lavrar o solo, ninguém para trabalhar, nem um ser físico. Então ele fez o homem do pó da terra. Agora aí está onde eu penso que os botânicos, ou a ciência, ou a cristandade, não entram em conflito um com o outro. Porque a ciência diz que o homem veio da vida diferente. E nós dizemos, quando se olha para um homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto é, não era a imagem de Deus. Para começar, esta imagem do corpo humano, esta é a imagem da vida animal, do homem animal. A imagem de Deus é aquele homem espírito. Amém. E os evolucionistas discutem que eu não creio na corrente da evolução da maneira que eles creem. Tudo vindo de uma única célula. Mas eu creio que nós evoluímos, com certeza. E a evolução de um homem para o outro. Mas então, quando Deus fez tudo aquilo, e colocou o homem, o fez do pó da terra. Agora, não na sua própria imagem, na imagem animal. Ele já tinha feito o homem, então, ele já tinha feito o homem, então ele soprou nele, o soprou da vida, e ele se tornou uma alma viva. Então a alma do homem é a natureza do espírito. Agora, irmãos, ali estava o homem, quando ele fez o boneco de barro, ali estava o homem na imagem animal. Mas o da imagem de Deus é aquele homem espírito lá de Gênesis 1, 26, 27. Agora, quando você renasce, você não obtém um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. Aí é que está a coisa. Você toma dois homens, os coloca juntos, ambos parecidos. E um deles é um pecador e um deles é um cristão. Um homem diz, eu tenho espírito como você tem. Veja, mas um deles é diferente. Sua alma, sua natureza é diferente. Ele foi mudado. Amém? Amém? Teve um contato com Deus. Deus mudou a natureza daquele homem. Amém. Mas você olha para o lado de fora, é um homem animal igual o outro, tão ruim quanto o outro. Porém, quando ele entra em contato com Deus, nasce de Deus, então sua natureza é mudada. Amém. Seu espírito é mudado. Amém. Tem
Ouça isso, irmão. Lá era um homem espírito, depois um homem animal. Mas Deus continuou sendo espírito. Amém? Aleluia. Deus continuou sendo espírito. E quando esse homem caiu, Deus sabia que ele ia tropeçar, que Satanás ia descer, ia chegar em Eva. Deus sabia disso. Mas então, Deus, quando o homem caiu, Deus matou um cordeiro. Aí está, sabe, é verdade que Satanás era um anjo de luz. Ele estava lá, mas eu creio que ele não sabia de tudo. E uma delas é que Deus tinha um cordeiro lá. Entende? Bobão. Achou que podia derrubar tudo, carregar tudo. Não. O Eterno lá sabia. Não, aqui tem um cordeiro. Ele vai arrastar lá, mas eu sei aonde tem a solução. Tem a doença, Deus tem a cura. Aleluia. Tem o pecador, Deus dá o arrependimento. E tem também o que resgata. Amém. Mas agora Deus criou o homem conforme a sua imagem, espírito. Mas Deus fez esse homem conforme um animal. A imagem animal, o homem. Porém, Deus continuou sendo espírito. E aqui está uma coisa que sempre fomos orientados, que é a maior humilhação que Deus teve foi ter que se tornar um homem. Descer nesse estado. Lá, Deus criou o homem conforme a sua imagem. Mas quando lá no Evangelho de São João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 1. No verso 14, diz que o Verbo se fez carne. Quer dizer, Deus agora criou, Deus agora desceu e tornou-se a imagem do homem animal aqui embaixo. Não mais o homem conforme a sua imagem, mas agora Deus conforme a imagem do homem, para poder resgatar o homem que tinha caído. Amém. A carne, ele tomou forma de carne do pecado, para resgatar o homem que estava na carne, caído no pecado. Então ele pode cumprir Isaías 53, verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, caiu sobre ele os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro caiu sobre ele, e então ele pode me resgatar, te resgatar, levantar uma igreja, um corpo, e ele ser o cabeça dessa igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Estou encerrando. Mas ele é a expressa imagem dele, de Cristo, de Deus. Agora lembre-se, isso é parte da coisa. A terceira parte está aqui. Quando ele resgatou esse homem, resgatou essa igreja, quando ele veio e batizou essa igreja com o Espírito Santo, batizou esse corpo, então agora esse corpo expressa a imagem de Cristo. Cristo em você. Essa é a parte difícil do mundo enxergar. Essa é a parte difícil do incrédulo enxergar. Deus dentro de você, você refletindo a presença dele. Amém. Graças. A imagem de Deus, de Cristo, sendo manifestado, porque agora Ele te deu a sua natureza. Ele colocou dentro de você. Amém. E aí está, irmãos,
Isso é para eleitos, para filhas e filhos de Deus. Glória a Deus. Apenas nos resta agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Aleluia. Ele nos mudou. Ele te mudou. Amém. Você nunca mais será o mesmo Amém. lá de trás. Amém. Aleluia. Não. Pode dizer, pode te jogar no inferno, o diabo fica revoltado com você, mas é que você tem uma natureza diferente. Amém. Deus te mudou. Amém. Irmãs, vocês lembram do que vocês cantaram aqui? Alguém pergunta, por que sou diferente? Deus te fez diferente. Amém. Ele mudou a sua natureza. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus Amém. Cristo. Aleluia. Graças a Glória a Deus. Deus. Graças a Deus. Então, e mais ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos colocar de pé, irmãos. A leitura das Escrituras para Santa Ceia. E Primeiros Coríntios. Glória a Deus. Coríntios 11. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha em que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Graças a Deus. Nós vamos.
Senhor, Pai amado, mais uma vez teus filhos se chegam à tua mesa para cumprir o mandamento do Senhor, o qual nós acabamos de ler conforme a tua escritura, Pai. A Bíblia disse que a obediência à tua palavra é melhor do que o sacrifício e que isso nos dá direito ao teu Espírito Santo. Pai amado, santifica esses elementos, o pão que representa o seu corpo e o vinho que representa o seu sangue. E tu consagra-os para o teu serviço. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de chegar à mesa e cumprir o mandamento do Senhor. E se há aqueles ainda, Pai, que não alcançaram essa graça, que o Senhor possa conceder isto, ó Pai, a oportunidade de se arrepender e tomar a tua decisão. Para partir o pão na mesa junto com os teus filhos, ter comunhão com o Senhor e um com os outros. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tendo dado graça, vou partir. Vou tomar sempre, pode se aproximar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.